damos início a mais um programa da série ASP-UF em Ação. Desta vez, com a presença honrosa do professor Domício Proença Filho. O professor Domício Proença Filho é da Academia Brasileira de Letras, ocupa a cadeira número 28 e atualmente é o primeiro secretário da diretoria. É professor emérito e professor titulado de Literatura Brasileira da Universidade Federal Fluminense, está aposentado. Com muito orgulho. É doutor e livre-docente, professor de língua portuguesa durante dezenas de anos em várias universidades, entre elas a Federal do Rio de Janeiro, a PUC do Rio. Além disso, é autor de 60 livros, entre eles Estilos de Época da Literatura, em 2012, na sua 20ª edição. É autor do Guia Prático e do Manual de Consulta da Nova Ortografia da Língua Portuguesa. O professor Domício exerceu inúmeros cargos na administração pública, entre eles, durante 8 anos, o de secretário do Conselho Estadual de Cultura do Rio de Janeiro, subsecretário de Educação e Cultura da cidade do Rio de Janeiro, chefe de Departamento de Literatura do Instituto de Letras da UF e coordenador de pós-graduação na área de literatura brasileira na mesma universidade, durante vários mandatos. Além de membro da Academia Brasileira de Letras, é membro da Academia Brasileira de Filologia, da Academia Carioca de Letras e do PEN Clube do Brasil. É uma honra tê-lo aqui, professor Domício. A honra é minha, Arthur, sobretudo porque estou voltando à minha casa, né? A UF, a casa em que eu estive durante mais de 20 anos no exercício do magistério. Aliás, eu praticamente passei pelas principais, ou várias das nossas universidades, a FRJ, a PUC, a Santa Úrsula. Eu só não fui professor na UERJ. Nas outras, eu acredito que nas oficiais, eu fui professor em todas elas. Mas o meu centro de ação como professor de literatura brasileira foi efetivamente a Universidade Federal Fluminense. É um prazer estar aqui para nós conversarmos nesse programa que é pioneiro na UF, eu acho, né, a abertura para esse veículo de informação tão poderoso como é a televisão. Muito bem. Professor Domício, o que você pensa do novo acordo ortográfico? O tema que está na moda, está na evidência, né? Sobretudo com o adiamento da vigência, que antes estava prevista para 1º de janeiro de 2013 e agora passou para 1º de janeiro de 2016. Eu acho que o acordo ortográfico é um instrumento de unidade da representação ortográfica de 8 países soberanos com assento na ONU. O que vinha acontecendo desde 1945 era a duplicidade de ortografias. Os 8 países falantes de uma mesma língua e com representações gráficas diferenciadas. Havia necessidade realmente de uma simplificação e sobretudo, de uma unificação que traz vantagens bem interessantes para todos os países da lusofonia, os países da comunidade lusófona. E esse documento regulador realmente simplifica a ortografia dos países lusófonos? Simplifica, não tanto quanto poderia simplificar. Poderia ser mais ousado. Mas um acordo ortográfico, ele não envolve só problemas de ortografia, só problemas linguísticos. Um acordo ortográfico envolve problemas políticos, problemas econômicos, problemas culturais. Há uma série de fatores que estão envolvidos no que pareceria simples, a representação gráfica das palavras na escrita. Então, ele simplifica, sim, não tanto quanto devia, como eu disse, mas já é um avanço em relação aos acordos anteriores. Eu explico, nós vivíamos, portugueses, africanos, os países africanos, os países de fala portuguesa na Europa, o Brasil, vivíamos regulados por 2 códigos, o de 1943, que o Brasil seguia, e o de 45, que Portugal e os países africanos seguiam. O que significava problemas bastante sérios, sobretudo na área
dos documentos diplomáticos. Uma das aspirações, né, brasileiras, por exemplo, era integrar o Conselho de Segurança da ONU, etc. Ora, um elemento facilitador disso era a mesma grafia para todos os povos lusófonos. Porque, se isso não existe, existe uma duplicação de documentos, o que economicamente não é interessante para ninguém. Por outro lado, a simplificação vai dar uma possibilidade de facilitar ainda mais os espaços de alfabetização e vai possibilitar, do ponto de vista comercial, uma ampliação de mercado, um intercâmbio de livros e periódicos muito mais amplo, porque todo mundo escreve da mesma forma. Então, embora as pronúncias sejam diferentes, a grafia é a mesma. Todos reconhecem que aquela grafia vale para todos. Por isso, ele simplifica. Mas essa minha última frase me leva à segunda parte da pergunta ou da consideração. Simplifica a ortografia, mas não unifica. Porque não se unifica o não unificável. Por que é não unificável? Por uma razão. É que os países, nos vários países, os falantes pronunciam as palavras de forma diferenciada. E essa diferença existe. Então, o que acontece? Não vai se unificar a pronúncia, não vai se mudar a língua, só se muda a roupa das palavras. Então, embora a pronúncia seja diferente, a palavra é a mesma. É muito fácil de entender se nós tomamos como exemplo uma palavra espanhola. Caballo. O espanhol representa a espécie equina com C-A-B-A-L-L-O. E essa mesma grafia é lida em vários países de maneira diferente. Caballo, cabalho e outras mais. Quer dizer, mas todos concordam que ao representar esta palavra, ela terá uma única forma. Então, o que o acordo faz? Simplifica a grafia e unifica o consenso. Muito bem. E a Academia Brasileira de Letras? O que pensa em relação a esse documento? A Academia Brasileira de Letras, tradicionalmente, ela se vincula à preocupação com ortografia. Ela tem o vocabulário ortográfico da língua portuguesa, que é a atribuição dela, e que fica como uma referência para as questões de ortografia. Obviamente, ela se envolveu, através do Antônio Weiss, na elaboração do último acordo, o acordo de 1990, que está em vigor, e, ao elaborar a 5ª edição do seu vocabulário ortográfico, vejam bem, ela está elaborando a 5ª edição do vocabulário ortográfico, não é o vocabulário previsto no acordo, é a 5ª edição do vocabulário ortográfico, a Academia adotou as novas normas. Então, o que aconteceu? Como ela tem uma tradição, como ela é uma referência, ela passou a ser usada como um ponto de partida para a novidade. O que não significa que várias questões não precisem ser reformuladas. É claro, um documento legal dessa ordem, ele implica interpretações, ele implica adaptações, né? E é isso que se vem fazendo desde que a 5ª edição foi publicada. O que mudou efetivamente com as novas regras da ortografia aprovadas? O que mudou efetivamente não é tanto, o acordo não é tão numeroso, não. O acordo muda, em termos de Brasil, 0,5% das palavras. Em Portugal, 1,6% das palavras, num universo de 110 mil, que foi o universo escolhido para se calcular esses percentuais. Então, não é tão significativo. Na verdade, ele cria poucas regras novas, altera algumas e mantém uma série de critérios anteriormente existentes. Então, o novo não é tão complicado. O novo foi uma espécie de ajuste das divergências entre os acordos de 43 e 45. Foi isso que o Antônio Weiss pretendeu quando propôs essa reunião dos representantes dos países lusófonos. Um reexame das divergências para chegar a uma
convergência. É claro que nem assim se conseguiu um consenso pleno até agora. Portugal ainda apresenta algumas... Não oficialmente, Portugal adotou o acordo, mas há algumas pessoas que contestam e ainda insistem que precisa de mais tempo, que precisa ser reformulado. Há toda uma resistência à mudança. No Brasil, não. Eu acho que o Brasil tem a sedução do novo. O Brasil aceitou tranquilamente o acordo, assumiu o acordo e praticamente em um ano nós estávamos com o acordo implantado. E por que esse adiamento para 1º de janeiro de 2016? O adiamento, eu não sei porque o adiamento da vigência é um ato político. Quer dizer, a presidente da República, num decreto, decidiu, a partir de uma solicitação de um grupo de senadores, decidiu ampliar o prazo, quer dizer, levar para 1º de janeiro de 2016 a vigência plena do novo acordo. Eu não sei quais são as razões. Uma das razões apontadas foi que muitos professores ainda não tinham assimilado a mudança. O que é interessante, então, nesses 3 anos que seguem, mesmo com todas as editoras praticamente já tendo adotado as novas normas, a imprensa também, a escola e o próprio plano de adquisição de livros didáticos determinou que os livros fossem apresentados na nova ortografia. Possivelmente, esse andamento vai servir para uma plena adoção, para que os professores tenham mais tempo para assimilar, o que não deixa de ser também interessante. Muito obrigado, professor Tomis. Encerramos a primeira parte do nosso programa. Voltamos daqui a pouco. Iniciamos o segundo bloco do programa ASP-UF em Ação, hoje com a presença do ilustre professor Domício Proença Filho, e tratando do novo acordo ortográfico da língua portuguesa. Professor, você é autor de 2 livros sobre a nova ortografia, o Guia Prático, já apresentado, e o Manual de Consulta. Fale um pouco sobre essas 2 obras. O Guia Prático tem uma história interessante. Quer dizer, quando o acordo foi finalmente colocado em vigor em 2008, um ato assinado pelo presidente Lula lá na Academia Brasileira de Letras, até uma honra para a Academia, o presidente esteve lá para firmar os decretos que colocavam em vigor no Brasil as novas normas reguladoras da ortografia. Claro, as editoras se movimentaram. E uma das editoras com que eu trabalho, a editora Record, pediu que eu fizesse um livro sobre as novidades, sobre o novo. E eu disse, não vou fazer não. Mas como não vai fazer não? Não vou fazer pelo seguinte, porque os meus colegas, eu tenho certeza, já estão com muita matéria preparada sobre isso. Ou seja, vários títulos sobre as novas normas vão aparecer. E o novo vai ficar com novidade até o momento em que o professor assimila. Como o professor brasileiro é extremamente inteligente, vai assimilar com muita rapidez e imediatamente a sedução do novo vai se exercer sobre ele, eu tenho certeza que esses livros ficarão datados e desaparecerão, quer dizer, vão perder mercado imediatamente. Então eu prefiro aguardar
que saiam esses livros, que a poeira baixe, que as discussões se coloquem, as questões venham a público, e em função delas, então, eu vou me permitir fazer um livro não sobre o novo, mas sobre a ortografia como um todo, incorporando as mudanças, incorporando as alterações e incorporando aquilo que o acordo estabelece que deve permanecer. E isso foi feito. Esperei e realmente muitos livros, muitos títulos apareceram centrados exclusivamente nas mudanças. A crítica veio, a natural discussão dos assuntos, os polêmicos que o acordo apresenta como documento regulador que é, vieram à tona, e aí foi possível fazer uma triagem e elaborar um manual de ortografia que seja amplo e completo. Claro que língua é viva, quem faz a língua é o povo, quem faz a língua é a dinâmica do tempo. É claro que o documento regulador, ele exige uma leitura interpretativa. A prática vai mostrar que muita coisa precisa ser revista, reinterpretada, e a academia, o professor Evanildo Bechala, que é o nosso responsável pelo setor de lexicografia e lexicologia da casa, que é o responsável também pela equipe, chefia, comanda a equipe de especialistas que elaboraram o vocabulário ortográfico em sua 5ª edição, está aberto e esteve sempre e continua aberto a todas as observações que se fizerem presentes. Por quê? É óbvio que com o tempo esse documento vai se aprimorando, a ideia é essa, né? Nenhum documento dessa ordem nunca é fechado e definitivo. Entende? Então, esse manual, esse guia prático da ortografia da língua portuguesa, está sujeito, inclusive, em alguns aspectos à mudança. Sobretudo num capítulo dificílimo e complexo, que é o uso do hífen. O uso do hífen não teve as soluções objetivas, racionais, porque não pode ter. O radical mesmo seria abolir o hífen. Mas abolir o hífen e a tradição e a reação. Ortografia é fruto de história, de tradição. O que esse acordo traz? Ele traz uma tentativa de conciliação de uma visão etimológica, presa à história das palavras, com uma visão, com uma perspectiva fonética, como as palavras são pronunciadas. Um casamento difícil, um casamento não tão fácil. E é aí que está existindo uma certa divergência entre Portugal e o Brasil. Mas voltando ao livro, a ideia foi tentar facilitar o acesso à nova ortografia. E agora, com mais 3 anos, com muito mais calma, muito mais tranquilidade, nós vamos saber onde colocar ou não o tracinho de união. Muito bem. Mudando de assunto. Uhum. E a Academia Brasileira de Letras? A Academia é um belo lugar de convívio. Né? Eu diria que a Academia é uma instituição que coroa a carreira de qualquer um de nós ligados às letras, eu diria ligado à cultura. Né? Ela reúne pessoas, são 40, né? Reúne 40 amigos, né? Num clube fechado, mas não tão fechado assim. O convívio é muito bom, a atividade muito intensa, ela está longe de ser aquilo que a tradição criou, né? Com uma imagem de um grupo de velhinhos que toma chasque das feiras. Ela é muito mais do que isso. Eu diria que a Academia é uma grande empresa hoje. É uma grande empresa. Ela mobiliza mais de 100 funcionários e esses funcionários se encarregam de uma atividade intensa, ciclos de conferências semanais, seminários sobre problemas brasileiros contemporâneos mensais, música popular na brasileira, MPB na BL, cinema na BL, concertos na BL, publicações, 2 bibliotecas, a Biblioteca dos Acadêmicos, que reúne a obra de todos nós que lá estamos e dos que se foram, uma biblioteca que é considerada a mais moderna da América Latina, com uma sala de videoconferências capaz de falar para 6 países, 6 cidades ao mesmo tempo. Quer dizer, além disso,
uma produção anual de livros numa editora que eu diria de médio porte, e tudo isso inteiramente oferecido ao público sem qualquer cobrança. Tudo o que a academia faz é gratuito. E mais, nós, acadêmicos, se falamos na academia, também não temos nenhuma remuneração pelas conferências que fazemos na academia. O nosso trabalho também é missão. Ou seja, a academia é uma instituição aberta ao público, ao consumo do público, que oferece tudo isso ao público. Claro, às quintas-feiras, nós temos o tradicional chá das 5, né? E nesse chá, o que acontece é nos deliciarmos com alguns salgadinhos e docinhos, e o chá e alguns refrescos, e fofocar, né? A fofoca é uma instituição brasileira, né? E a palavra fofoca é autorizada pelo professor Antenor Nascente, no dicionário dele, não é gíria. Então, nós trocamos, ali se conversa muito, se conversa sobre tudo, e uma conversa de pessoas inteligentes. Quer dizer, é um lugar de excelente convívio e é um lugar que nos consagra. Nós temos a absoluta certeza da efemeridade da nossa condição de mortal. Aliás, eu diria que, como diria Olavo Bilac, quando não havia o mausoléu, perguntaram ao Olavo Bilac o que era ser imortal. Ele disse, imortal é não ter onde cair morto. Professor, e sua experiência na UF? A minha experiência na UF foi uma das coisas mais interessantes que aconteceu na minha biografia, e eu vou confessar aqui em primeiríssima mão. Quando eu vim fazer o concurso na UF, a UF abriu o concurso. Eu era professor contratado da UFRJ, e eu entendia contratado precariamente. E eu era filho da UFRJ, eu estudei lá, eu fui assistente lá, eu era professor lá. Então, de repente, optar por deixar a UFRJ e fazer concurso na UF, naquela época era um ato de coragem, né? Um ato de coragem cívica. Mas eu entendi que eu precisava fazer o concurso, que eu precisava vir, e eu me candidatei à teoria literária e à literatura brasileira. E os fatos quiseram que eu tivesse a possibilidade de escolher uma ou outra. Quase escolhi as duas na época. Mas acabei sendo professor aqui, acabei fazendo a minha carreira de professor de literatura brasileira na UF, e aqui exerci vários cargos, tive a confiança dos meus colegas, participei de várias reitorias ativamente, me orgulho de ter sido com a Edil Price, um dos fundadores da editora da universidade, e com ela também, e com outros colegas, nós participamos de toda a reforma da UF. Nós tivemos uma atividade muito intensa no magistério, na ação administrativa, na ação cultural da casa. Eu me sinto muito orgulhoso de ser o professor emérito dessa casa, e a emerência aí foi a culminância. Quer dizer, as duas culminâncias da minha vida profissional, né? Podia ter sido um pouco mais cedo, né? Não precisava tanto tempo, mas a essa altura da vida, os dois grandes acontecimentos, a emerência na UF e a entrada na Academia Brasileira de Letras. Isso realmente me dá um orgulho muito grande, e eu me congratulo com a expansão que a nossa universidade teve e o lugar que ela ocupa hoje no conjunto das universidades brasileiras. Eu acompanhei todo esse processo ao longo de vários anos. Então, hoje, a UF diz a que vem, a UF tem vez, tem voz, tem presença. Isso é muito importante. Isso me orgulha também. Muito obrigado, Arthur, por ter me recebido aqui na nossa casa, né, para trocar essas ideias com vocês. Eu estou à disposição, porque a qualquer oportunidade vou estar aqui. Muito obrigado, professor Domício. Encerramos o nosso programa ASP-UF em Ação, dessa vez trazendo o ilustre professor Domício Proença Filho, membro da Academia Brasileira de Letras, para nos falar sobre o novo acordo ortográfico. Comuniquem-se conosco, vejam o nosso portal, o nosso site. Saudações aspianas.